Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Teologia de Segunda. Sou o pastor Nandão da Igreja Evangélica Projeto Casa do Pão, aqui em Senador Camará. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmo, capítulo 51, apenas o versículo 12, que diz assim: Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. O filho mais novo dentre 7 irmãos homens, fora as irmãs, mas vamos nos ater aqui aos homens, porque essa história ela vai caminhar por um sonho de um garoto. Então a Bíblia vai dizer que Davi era o mais novo dentre 7 irmãos homens. A Bíblia também diz que Davi não estava na frente de batalha, Davi não estava inscrito nos quadros dos exércitos, tampouco Davi era da guarda real. Davi era um jovem simples, um jovem comum do campo, cuidando das ovelhas, das poucas ovelhas de seu pai. Talvez, assim como quase todos os jovens daquela época, o Davi também sonhasse em ser do exército, da guarda real, do exército particular do rei Saul, assim como seus irmãos, alguns de seus irmãos eram, alguns do exército, alguns eram da guarda real. Os irmãos de Davi eram bons guerreiros, eram bons lutadores, mas Davi, dentro de casa, era humilhado, diminuído e muitas das vezes esquecido. A Bíblia vai dizer que quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei, Jessé começa a passar todos aqueles que são valentes aos olhos humanos e que são guerreiros. Mas quando o profeta pergunta, acabaram-se os moços, o próprio pai dele, o seu Jessé, desdenha, fala, tem mais um, mas esse com certeza não é, porque não é guerreiro, não é valente, não é do exército, muito menos da guarda do rei. É apenas um moço ruivo e que está cuidando das minhas poucas ovelhas lá no campo. Então o profeta vai falar, manda chamar, porque não nos assentaremos à mesa enquanto esse moço não chegar. Deixa eu te falar uma revelação aqui do Senhor, meu irmão. Não importa aonde você está, se é na frente da batalha, se é no exército da guarda real, ou se você está apenas cuidando das poucas ovelhas que lhes foram confiadas. Mas Deus está preparando o teu futuro, Deus está vendo e ninguém vai se assentar a essa mesa enquanto você também não chegar. Porque é plano de Deus, é propósito de Deus, é projeto de Deus para a sua vida. A Bíblia vai dizer que o local, lógico, o local propício para se formar um rei não é atrás das ovelhas, era na frente da batalha. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus está treinando um rei atrás das batalhas. Perceba isso. No local mais improvável é onde Deus levantou Davi, valente, corajoso e apto a se tornar rei de Israel. Tudo indicava que sairia um rei da sucessão de Saul, mas um rei guerreiro. Um rei que estava na frente da batalha. Um rei que fosse alguém da guarda real. Mas Deus já tinha separado um moço de coração segundo o seu próprio coração. Um coração bondoso, um adorador. Alguém que estava com um espírito voluntário, cuidando das poucas ovelhas de seu pai. E a narrativa bíblica diz que Davi mata o urso, Davi mata o leão e ninguém sabe de nada. Sabe, tem dias e tem vezes na nossa vida que ninguém sabe de nada. Ninguém está vendo, porque é secreto teu com Deus. E ninguém precisa ver mesmo não, ninguém precisa saber mesmo não, porque no tempo certo Deus vai revelar quem você é nele. Davi estava matando o urso e matando o leão e não tinha ninguém vendo. Davi estava arrancando as ovelhas do seu pai da boca do urso e do leão e não tinha ninguém vendo. Enquanto isso, seus irmãos estavam lá na frente da guarda, com todas as pompas, com todas as glórias, com todas as bandeiras, com todos os holofotes voltados para eles.
Mas um dia Deus manda o gigante Golias ter até com eles ali e afrontar o povo todos os dias. A Bíblia diz que de um lado ficavam os israelitas, do outro lado ficavam ali os filisteus. E todos os dias o gigante Golias descia até o vale e debochava do exército do Senhor. Ei, porventura não tem aí um homem para lutar contra mim? Será que em Israel inteiro não tem um homem que se dispõe a lutar comigo? E um dia seu pai, Jessé, o pai de Davi, pega alguns queijos e manda ele levar o chefe da guarda, porque tinha um cerco muito grande, talvez os exércitos tivessem com alguma necessidade até de comida. E quando Davi chega lá, imagina, 24 horas no dia, meu irmão, 12 horas entre as 6 da manhã e 6 da tarde, Davi podia chegar em qualquer desse horário. Mas Davi chega no momento certo, na hora certa, porque quando Deus conduz, nós vamos chegar no momento certo e na hora certa para ver o milagre acontecer. E a Bíblia vai dizer que quando Davi chega, no mesmo momento que Golias está descendo no vale e afrontando o exército de Deus vivo. E Davi está conversando ali, tá ouvindo o que está acontecendo. Que alvoroço é esse? E tá um burburinho, tem um gigante aí descendo aí, afrontando e não tem nenhum homem para ir lá. Nem o rei Saul teve coragem de descer a batalha com esse homem. E aí Davi começa a ouvir. E aí Davi pega e fala, eu vou, porque quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Perceba, um jovem adorador com um espírito voluntário, servo demais. E aí as palavras chegam no ouvido de Saul. Quando Saul olha para aquele menino e fala, mas você é um garoto. Golias, além de ser muito grande, muito forte, é um soldado treinado por anos. Você é um garoto. Até ontem estava cuidando só das ovelhas. Até agora de manhã você estava cuidando das ovelhas. Você acha que você vai conseguir lutar com Golias? Não dá para você não, rapaz. Vai embora. E aí é a hora dele se revelar quem ele é em Deus. Fala, rei, eu não sei se você sabe, mas quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu matei o urso e matei o leão. Eles vinham, pegavam as ovelhas e eu ia atrás deles, tomava a ovelha da mão deles, os pegava e os matei. Eu tanto matei o urso como o leão. E o urso ainda abria ele no meio. Eu vou, rei. Agora o rei já olha de frente para aquele menino e fala, já que você vai então, tudo bem. Você não é soldado, você não é guerreiro, você não tem roupa de soldado, você não tem aparência de soldado, então eu vou te dar as minhas roupas. As armas de Saul, as roupas de Saul sendo postas em Davi. Só que a Bíblia diz lá atrás que Saul foi escolhido como rei por um dos motivos da sua aparência. Era o maior homem de Israel. É óbvio que essa roupa e essas armas projetadas para o rei não caberiam no menino. Às vezes você não tem aparência de, às vezes você não tem estatura de, às vezes você não tem roupa de. E aí tentam colocar a roupa deles, a aparência deles em você. Só que Deus está rejeitando tudo isso e está falando, eu vou te usar da tua maneira, eu vou te usar da tua aparência, eu vou te usar com as tuas armas. É da tua forma que Deus quer te usar. Aí Davi pega aquilo, fica desengonçado, não cabe direito, e fala, ei, me desculpa, mas eu não sei usar isso não. O que eu sei usar é funda e o que eu sei usar é pedra. Deixa comigo, que ele vai vir comigo com aquele monte de arma, eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi desce, a história você conhece, quando Golias começa a lhe debochar dele, eu sou um cachorro, por exemplo, para você vir até mim com paus, vai bater esse pau aí no chão, menino, eu vou sair correndo, começa a debochar, começa a afrontar. Mas naquele momento, Davi, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, olha para aquele gigante e fala, gigante, você até vem a mim com espadas e com escudos, mas eu vou até ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Tá indo, meu irmão? Vai na tua força, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos que te capacita. A história continua. Depois disso, Davi agora se casa com Mical, começa a servir o rei dentro do palácio. Perceba como Deus realiza os sonhos.
Davi já era ungido rei, mas tinha um sonho ainda de servir ao rei, de ser da guarda real. Então Deus agora coloca Davi dentro do palácio para servir ao rei e para ser da guarda real. E mais dia menos dia, o rei se inflama contra Davi, começa a persegui-lo, querer matá-lo, e Davi começa a fugir ali da presença de Saul. E Deus faz com que Davi chegasse ao trono. Perceba que Davi não faz nada para assumir o trono. Davi tem a chance de matar Saul e não mata. Davi foi ungido, podia ir lá requerer o trono, mas não vai. Davi confia que aquele que o chamou, aquele que o ungiu, seria o mesmo que iria cumprir a promessa e colocá-lo assentado no trono. É Deus que faz, meu irmão. A maneira dele é perfeita, o tempo dele é perfeito. Acredite que Deus vai fazer. Só que o tempo passa e Davi, aquele menino atrás das malhadas, com o coração alegre, com o coração voluntário, ficou para trás. Agora nós estamos vendo um rei alegre e um rei com coração voluntário, que um dia de manhã simplesmente acorda e não vai para a batalha. Resolve ficar em casa. Davi quebra princípios. Davi agora olha na sacada da sua casa, do seu palácio, e vê uma jovem muito bonita tomando banho. E ele quer possuir essa mulher. E ele se deita com Batseba, mata o esposo dela na frente da batalha, um filho se nasce, o fruto do pecado morre, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então pode ver que na casa de Davi, a partir do pecado acontece morte. E aí Davi entende que precisava deixar o perdão de Deus fluir. E aí é o Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me alegria da tua salvação, ó Deus, e continua a me sustentar com um espírito voluntário. Quando nós quebramos princípios, mesmo o homem de Deus, mesmo o adorador, mesmo o homem segundo o coração dele, quando quebra princípios, se sente afastado, se sente longe. Mas Deus sempre que nos olha com olhar de graça. O mesmo Deus que olhava com olhar de graça para o menino Davi, pastoreando as poucas ovelhas do seu pai, é o mesmo Deus que continua olhando para Davi com um olhar de graça, mesmo Davi tendo quebrado princípios e se achando indigno. Sempre que nós quebramos princípios, nós ficamos nos achando indignos de estarmos na presença de Deus ou diante dele. Não quebre os princípios, meus irmãos. Mas se porventura você quebrar, acredite que Deus sempre tem um novo começo para cada um de nós. Deus tinha um novo começo para Davi, e Davi entende isso, e no Salmo 32 ele vai declarar: enquanto me calei, os meus ossos se tornaram em sequidão. Mas a partir do momento que eu confessei e deixei fluir cura, eu alcancei perdão e misericórdia. Tem perdão e tem misericórdia para a sua vida. Tem um novo caminho para você. Ainda que você tenha no meio do caminho quebrado princípios, Deus tem um novo começo para a tua vida. Deus tem um novo caminho para você, meu irmão. Só tem a alegria da salvação aquele que é voluntário. Só tem a alegria da salvação aquele que tem a certeza dela. Hoje Deus quer gerar na minha vida e na tua vida certeza de salvação. Princípio quebrado gera afastamento da presença do Senhor. Princípio quebrado gera um sentimento de que eu agora não sou mais digno de estar na presença dele. Mas quando nós entendemos que em Deus nós temos um novo caminho, que em Deus nós temos um novo começo, confessamos o nosso pecado, alcançamos a misericórdia, a certeza da salvação volta. Quem tem certeza da salvação, meus irmãos, é grato. Quem tem certeza da salvação, entrega. Entrega tudo no altar, confia nele. Quem tem certeza da salvação, participa do corpo
e tem comunhão com Cristo. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei se porventura ao longo do caminho você deixou algum princípio ser quebrado. Tenha a certeza, Deus tem um novo caminho para você, Deus tem uma nova história para você, Deus tem um novo começo para a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Fica em paz, em nome de Jesus. Sou casa de